Oi pessoal, sou Maria Helena, sou do primeiro ano de edificações e vou explicar funções inorgânicas para vocês. Funções inorgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Os compostos inorgânicos são aqueles que não formados de átomos de carbono, tal como os compostos orgânicos. As principais funções inorgânicas são 4, que são ácidos, bases, sais, óxidos. Ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água, ou seja, formar cargas, liberando o H+ como único cátion. As principais características dos ácidos são cheiro forte, sabor amargo, pH inferior a 7 e baixo ponto de ebulição. Exemplo de ácido é H2CO3. Outro exemplo também é HF. Outro exemplo também é o HNO3. Bases são compostos iônicos formados por um metal que dissocia em água, ou seja, separa cargas liberando o OH- como único ânion. O pH das bases ele é superior a 7. A dos sais é inferior a 7. A combinação de ácidos e base resulta em sais e água. Exemplos de bases é NH3. Outro exemplo é MgOH2. Outro exemplo também é NaOH. Sais são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion, íon de carga positiva, diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. É resultado de uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base, onde se forma sal e água. Os sais eles são sólidos, cristalinos e fazem ebulição em temperaturas altas. Exemplos de sais é HCl. Outro exemplo é NaCl. Outro exemplo também que é Na2CO3. Esses são exemplos de sais. Óxidos são compostos binários que têm dois elementos iônicos ou moleculares, possuem oxigênio na sua composição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. Exemplo de óxidos é CO2. Outro exemplo, Na2O. E outro exemplo é ZNO. Esse exemplo é do óxido. Essas são as funções inorgânicas. São ácidos, bases, sais. Cada um com elemento e um exemplo.
Para você diferenciar cada um, para saber quando for resolver alguma questão, é muito simples. É uma maneira fácil. Por exemplo, ácidos, ele sempre vai começar com H. Agora, bases, ele sempre vai terminar com OH. Sais, ele não tem a presença no começo de H e nem no final de OH. Você pode ver esse exemplo. Agora, óxidos. Para você diferenciar quando for sabendo a questão, você sempre tem que olhar que sempre ele vai poder começar com O. E é isso aí.